Hey guys, how you doing? This is Nefi again, and we have another English class today, ok? Então, tudo bem, gente? Meu nome é Nefi. Hoje nós vamos ter mais uma aula de inglês. Today's topic is slangs and idioms. Slangs and idioms. In Portuguese, we have gírias, expressões idiomáticas, ok? So this is very, very important for you if you want to sound more like a native. Ok? Então, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre a cultura, soar um pouco mais como um nativo, essa aula vai ser maravilhosa para você. Ok? So let's go here. Before we start, we have a warm-up, simple thing, just a tweet. So I hope you pay attention and you can get the gist of it, okay? So let's go here. We have a tweet from Very Lonely Luke, ok? Vou só ler um tweetzinho rapidinho para vocês. Eu não entendo nada de Star Wars, só peguei o tweet. Tudo bem? Então me desculpe se eu errar alguma coisa. So the tweet is, Vader was a pretty terrible dad. Maybe I should cut him some slack. It's not like he had a good role model. His dad didn't exist. Ok? Essa parte eu não vou traduzir, porque senão ia perder a graça da aula. Mas alguma coisa que vocês não entenderam ali, tem alguma expressãozinha, nós vamos aprender hoje. Ok? I hope you had fun with this tweet. So let's go on. Check on the screen. So before we start, we need to understand what's the importance. Why is it important to learn slangs and idioms, right? Of course, we can express ourselves without using them, but let's check it out. On the screen we have English idioms and slangs are common features of everyday English. Learning a few slang phrases and English idioms will help you integrate into the culture of the country and additionally make you sound more like a native. Ok? Então, resumindo, se você quiser soar mais como um nativo e quiser se integrar mais ao grupo das pessoas daquele determinado país, é interessante que você saiba algumas gírias e algumas expressões idiomáticas, mais para o uso da língua informal mesmo, tudo bem? E alguns textos também você pode utilizar. So let's go here. Before we start, let's understand idiom. Idiom. Okay? What is an idiom? O que é um idiom? An idiom is a phrase or expression whose meaning can't be understood from the ordinary meanings of the words in it. For example, get off my back is an idiom meaning stop bothering me. The idiom, you hit the nail on the head, means you're exactly right. Ok? Resumindo, idioms são expressões que não são literais, ou seja, o sentido dela, se você traduzir palavra por palavra, não vai fazer sentido. Em português nós temos alguns exemplos como bater as botas ou na mosca. Se você traduzir literalmente não faz sentido. Como por exemplo aqui nós temos get off my back, que significa literalmente sair das minhas costas. Mas quer dizer, na verdade, pare de me perturbar. Ou então, o outro exemplo, nós temos you hit the nail on the head. Literalmente, você acertou o prego na cabeça. Mas quer dizer, você está absolutamente certo. Entenderam? Isso é um idiom. So, let's check out some examples on the screen, okay? So, here we have some examples. We have a short dialogue here. Sorry, I'm late, guys. I overslept. No worries. Let me bring you up to speed. Tá vendo que em negrito nós temos algumas expressões idiomáticas ou idioms, ok? Let's understand their meanings now. For example, the first one, overslept. You can say overslept when you accidentally sleep later than you had intended to. There's a different expression, of course, sleeping, when you intentionally sleep later than usual. Overslept, então traduzindo para português, seria dormir demais. Sorry, I'm late, I overslept. Ok? Eu dormi demais. Como no diálogo, desculpa, eu estou atrasado, eu dormi demais. Nunca acontece com ninguém, quase sempre, né? Então vamos lá. Letter B, dialogue B, we have no worries. No worries, no problem. Ok? They are synonyms. No worries, sem preocupações, sem problemas. Embaixo nós temos um idiom. Let me bring you up to speed, which means to fill someone in or give that person updates. Bring you up to speed, traduzindo, não faria sentido nenhum, trazer você até a velocidade. Mas
traduzindo para o português corretamente, seria: deixa eu inteirar você do que está acontecendo, atualizar você das coisas que aconteceram e que você não soube. Tudo bem? Let's go over more examples now. We have: what are you up to next week? We might go to the beach, but our plans aren't set in stone. Ok? Então vamos lá. O primeiro nós temos: what are you up to? Up to is an informal way to say what are you going to do. Ok? So for example, what are you up to? O que você está fazendo, o que você vai fazer. Ok? What are you up to? Também a gente pode adaptar como: o que você está tramando? O que você está querendo fazer? Saber sobre planos mesmo. E lá embaixo nós temos: our plans aren't set in stone. Nossos planos não estão gravados em pedra. Isso vem lá da Bíblia, da época dos 10 mandamentos, que os mandamentos foram gravados em pedras. Eles foram gravados em pedra, ou seja, eles não mudavam. Então, nesse caso, nossos planos não estão gravados em pedra, nossos planos não estão fixos. Não temos nada específico planejado. Did you understand? Very good. Now we have here: that presentation was way over my head. Yeah, I found it kind of hard to follow. So the first one here, we have way over my head. Over your head means it was too difficult to understand. The word way can be used informally to mean very or much. Então, over my head é quando uma coisa está acima da minha cabeça. O que significa isso? Uma coisa de difícil compreensão. Então, lá no diálogo, aquela apresentação estava bem acima da minha cabeça, ou seja, bem difícil de entender. Entenderam? E lá embaixo nós temos: yeah, I found it kind of hard to follow. Found it, apesar de significar encontrar em português, o find, mas nesse caso ele também tem o mesmo sentido no português de achar, de pensar algo. I found it, eu achei, kind of hard to follow. Hard to follow means it was difficult to accompany the flow of ideas. Hard to follow, difícil de compreender, difícil de seguir. Okay? Did you understand those idioms? Let's go. We have more examples here. Another dialogue. The third time he screwed up, I almost lost it. You've got to cut him some slack. He's still new. A lot of different words, right? So let's understand their meanings now. Algumas palavrinhas diferentes aqui, vamos entender um pouquinho. The third time, a terceira vez que ele screwed up. Screw up means to make a mistake or to do something incorrectly. Screw, a palavra sozinha, significa girar, como girar uma chave de fenda. Parafusar, literalmente falando. Screw up, parafusar para cima, não faz sentido. Screw up, cometer um erro, fazer uma coisa errada. Tudo bem? So, the third time he screwed up, a terceira vez que ele cometeu um erro, I almost lost it. Eu quase perdi. Perdi o quê? Quando a gente fala isso, nós queremos dizer que nós perdemos a paciência. So, I almost lost my temper. Ficou muito bravo, né? E na diálogo B nós temos: you've gotta cut him some slack. He's still new. Traduzindo sozinho não faz sentido algum, mas cut him some slack means you need to give him some extra freedom or patience. Okay? Or treat him less severely than normal. That means, ou seja, cut him some slack, adaptando seria: dê um tempo para ele, trate ele ou ela, qualquer pessoa, com paciência. Cut somebody some slack. Understand? Ok? Vai com calma. Mais ou menos isso. Agora que nós já vimos bastantes idioms, vamos focar agora na parte de slang. This is very good, right? Now that you know everything about idioms, not everything. Só um detalhezinho, gente. Claro que nessa aula não tem como nós cobrirmos tudo e nem tem como nós sabermos tudo. Então é interessante que vocês se acostumem no meio social de vocês. Cada meio social vai usar uma gíria, uma expressão idiomática diferente. Isso é muito volátil. Ou seja, a língua ela vai mudando, principalmente na questão de gírias. Ok? Então, o que pode ser certo hoje, daqui a 10 anos, pode ser totalmente diferente. Vocês vão se acostumando, vão usando, vocês vão aprendendo coisas novas. Slang is the language of an informal register
that members of particular in-groups favor over the common vocabulary, over standard language, in order to establish group identity, exclude outsiders, or both, right? Então, gíria é utilizada mesmo para ter uma identidade do grupo, ou até mesmo, às vezes, para excluir pessoas do grupo. Não é? Geralmente, os jovens falam coisas que os pais não entendem, então meio que estão excluindo um pouco os pais daquele mundinho ali. Mais ou menos essa é a ideia. Some examples here. First one, super useful, lit. When something is very good, enjoyable, or exciting, we say lit. Lit, okay? For example, dude, the party last night was lit. Where were you? Lit significa muito bom, okay? Second example, extra. Same translation in Portuguese. Extra. When someone is extra, it means they are unnecessarily dramatic, excessive, or over the top. What does it mean? O que significa? Extra é alguém que é exagerado. For example, she invited the entire school for her birthday. She's so extra. Ela convidou a escola inteira para o aniversário dela. Ela é tão excessiva, extra. Salty, very good. You can say someone is salty when they get upset or angry over something minor. For example, Nick is so salty since his parents took away his car. Salty é alguém que fica bravo por coisas pequenininhas. Por exemplo, aqui, Nick é tão bravo, zangado, salty, desde que os pais dele tiraram o carro dele. Uma coisa pequena e ele já ficou todo estressado. To ghost someone, this is very good. When you cut off communication with someone you're no longer interested in. For example, oh my gosh, did you hear Christina ghosted Matt? To ghost someone é quando você deixa de falar com alguém porque você não tem mais interesse. Não é bloquear, não é excluir. É simplesmente deixar de lado. Tudo bem? To flex. Flex comes from the word flex. Literalmente seria flexionar, como flexionar os braços, os músculos, para exibir. Então, another way of saying showing off, show off. Quando você está dizendo que alguém é exibido, ou que quer se exibir, ou a próprio verbo exibir, nós temos Andrew is trying to flex with that new no-name smartphone of his. Então, Andrew está tentando se exibir. Flex. Muito útil. Low-key e high-key são termos distintos. Low-key é o oposto de high-key. Então, low-key is the opposite of high-key. It can be used as a way of saying you liked or done something secretly, modestly or quietly. Low-key é quando você faz uma coisa, vou usar um termo bem formal, na surdina, escondido. E high-key é quando você se exibe fazendo aquela coisa. For example, I low-key rooted for Daenerys to remain on the Iron Throne. Eu sigilosamente torci para que a Daenerys se mantesse no trono de ferro. Bem uma expressão de outras coisas, né? E o último, Paul is high-key trying to learn Spanish for Helena. O Paul está abertamente tentando aprender espanhol por conta da Helena. Tudo bem? Now that you know a little bit about slangs and idioms, we have a short exercise where you can practice, okay? But this exercise, guys, is not based on what we saw, okay? I want you to try to guess the meaning of the idioms or the slangs, ok? Tem um exercíciozinho aqui, mas ele não é das coisas que nós vimos. Eu quero que, de acordo com o contexto, você tente adivinhar qual é o sentido. Tudo bem? Então vamos lá, primeiro. Só um detalhe, são partes de duas músicas, né? A parte da música do Usher, yeah, e também a parte daquela música This Is America. So let's go here. Letter A, we have Up in the club with my homies. What does it mean, homies? Girlfriend, family members, or friends? Very good. Homies is friends. Letter B, I saw this shawty. She was checking up on me. Shawty, boyfriend, beautiful lady, or police officer? Beautiful lady. Very good. Don't catch you slipping up. Slipping up. Okay, very good. Messing up. And the last one, look how I'm geeking out. Geeking out, enthuse about something. Ok? Entenderam direitinho? Muito bem, gente. Não esqueçam de praticar um pouco esses exercícios. Nós temos mais exercícios também na plataforma Eduque. É interessante que vocês pratiquem, que treinem um pouquinho, estudem,
tenham contato com quem mora no país ou com quem fala a língua, para que vocês possam aprender mais expressões. Elas são muito úteis para melhorar tanto a pronúncia e o vocabulário de vocês. See you next class. Thank you very much.